Olá, meu nome é Elton. Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre como criar uma API desde a documentação até o deploy. No vídeo passado eu falei sobre a documentação, eu falei sobre o API Blueprint, como eu tenho usado ele para facilitar o meu dia a dia. Hoje eu vou mostrar, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a implementação dessa mesma API. Então eu vou usar, a gente poderia usar várias formas de fazer isso, mas eu vou usar o microframework, o Zend Expressive, que ele é uma boa opção para trabalhar com APIs, porque o microframework ele tem só o que é realmente básico, realmente necessário. O Expressive, o Expressive 2 que a gente vai usar aqui, ele é o coração do Zend Framework 3, então ele é uma ferramenta poderosa e é uma boa escolha para se trabalhar com APIs, né? Então o Expressive ele é baseado em conceitos importantes como o PCR7 e o PCR15. Eu vou falar um pouquinho sobre ele depois. Ele só tem duas dependências, que é um componente de rotas e um componente de injeção de dependências. E você pode ir adicionando outros componentes como templates para gerar HTML, um tratador de erros que a gente vai usar aqui para facilitar o nosso dia a dia, e outras ferramentas, outros componentes, tanto da Zend quanto de outros vendors, né? Então ele trabalha com um conceito de esqueleto. Então você pode usar o Composer para criar um projeto, que é o que eu vou fazer aqui. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Então vou baixar o Composer de maneira mais fácil usando o seu URL, mas eu poderia ter ido no site e baixado ele. E depois eu vou criar um projeto. Então eu vou usar o comando create project e API é o nome do diretório que eu vou criar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma busca, ele vai baixar o script, o componente básico, que é esse esqueleto aqui, e vai fazer uma série de perguntas para configurar o framework para nós, configurar a instalação. Então ele vai baixando o esqueleto aqui e ele vai criar o projeto e vai perguntar que tipo de instalação eu quero. Se eu quero uma instalação mínima, bem básica, uma instalação flat, que é com algumas opções a mais, já com as opções default, ou a opção 3, que ele vai perguntar passo a passo o que eu quero. Né? Vou fazer o 3. Então, como eu comentei, ele tem dois componentes obrigatórios, que é um gestor de dependências e um sistema de rotas. Então, como gestor de dependência, ele sugere uma dessas três opções. Eu vou usar da própria Zend, que eu tenho mais familiaridade, mas poderia ser qualquer um dos outros dois. Um sistema de roteamento, então eu vou usar o Fast Route, mas para mostrar que eu posso usar componentes, o gestor de dependências da Zend e o router de outro fabricante, não necessariamente eu preciso pegar tudo da Zend. Se eu quero usar algum sistema de templates, ele sugere 3 ou nenhum, eu vou pegar nenhum, porque eu não vou precisar disso. Então, se depois, mais tarde, se eu precisar, a gente pode adicionar ele. Um sistema de controle de erros é legal, é útil, então eu vou usar o UPS, que é o que ele sugere aqui. Então ele está baixando de acordo com as minhas opções aqui, ele vai baixar esses pacotes e vai criar uma estrutura de projeto e também vai sugerir alguns outros pacotes que a gente poderia baixar. Certo? Então, enquanto ele instala aqui, está instalando, foi rápido aqui porque eu já tinha baixado, está no meu cache, né? Então ele sugere algumas outras coisas, eu vou abrir ele aqui. Então ele já montou aqui para mim uma estrutura de diretórios básico aqui para eu começar a trabalhar. Uma pasta de configurações que a gente vai usar bastante, uma pasta de códigos-fonte, o vendor, que é o próprio framework, que eu não mexo, né? Uma área uma componente já de teste, então ele já monta uma estrutura de testes unitários com um PHP Unity configurado para ti, com um PHP CS para qualidade de código. Então esse esqueleto de projeto é bem útil para a gente começar a trabalhar já. Então vamos lá, primeiro passo eu vou fazer a solução mais simples. Eu vou criar aqui, estou vendo na nossa documentação que eu tenho uma URL para listar mensagens, o barra message. Então é servidor barra message, v1 message. Aí eu posso testar também se está funcionando o meu projeto aqui, né? Então eu posso fazer um php-s, entrar na pasta API, php-s localhost 2.80.80 -t public. Eu vou usar o servidor embutido do PHP para verificar se funcionou. Então eu vou abrir aqui, beleza. Parabéns, você instalou o Zend Expressive, então está funcionando.
Vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer, então, fazer a solução mais simples, eu vou criar uma rota aqui. Então eu vou vir aqui no meu config, tem um arquivo chamado routes.php. Aqui no meu route eu vou criar então uma nova rota, app-get, então ó, roteamento diz que é get, então é um método, primeiro parâmetro é o URL, barra v1 barra message, e qual é o código que vai executar quando essa rota for acessada. App action, vou chamar esse cara aqui, a gente vai criar aqui dentro. Ó, eu vou criar aqui um diretório chamado app message, message barra get class, que eu vou criar isso. E aí eu vou dar um nome para essa rota, message.get. Tá, eu posso dar o nome que eu quiser aqui, só tem que ser único, né? Então eu não posso ter duplicações aqui, porque isso eu posso, esse componente, esse nome é usado pelo componente, eu posso usar ele em tempo de execução para dar permissões ou para mudar o comportamento da rota. Então vamos lá, eu disse que eu vou precisar aqui fazer eu vou executar essa classe aqui, esse método. Essa é uma diferença do microframework do Expressive em relação ao Zen Framework 3, por exemplo. O Zen Framework ele usa o conceito de controllers, então eu tenho um controller e cada rota do meu projeto vai ser executada por um método da classe controller. Aqui no Expressive não, cada rota é uma classe separada, certo? Essa é uma primeira mudança que a gente tem quando sai do framework, um framework full stack como o Zen Framework para um micro framework, certo? Descendo mais ao fundo do conceito, cada classe desses, ele é um middleware que faz uma coisa só, que no meu caso vai ser trazer a lista de mensagens. Então vamos lá, eu vou criar esse cara aqui. Então, new folder, message, e aqui dentro eu vou criar o meu get.php. É isso que eu tinha, isso. Então vamos lá, eu vou pegar minha colinha aqui, apesar de eu ter mudado um pouco a ordem. Vamos ver, vou criar aqui, vou pegar esse exemplo aqui. Eu vou refatorar ele. O nome do meu método vai ser o get. Não vou ter isso aqui agora. E vou retornar aqui. Tá. Então essa é a minha classe, meu get. Então ele tem que ser, essa é a estrutura de todo o método da classe do Zendy Expressive para tratar rotas, para tratar uma rota, né? Então aqui ficou app message, então dentro do src message eu tenho que criar nessa estrutura, porque essa estrutura é a do PSR4, a estrutura de diretórios, né, que é carregada pelo Composer, pelo Loader. Então o nome aqui vai ser app action, vai ser app message, e o nome do meu cara é get. Então ela tem que implementar uma middleware interface, o que significa que ela tem que ter um método chamado process, e aqui eu vou retornar uma JSON response. Vou montar aqui, então eu vou pegar esse cara aqui e eu vou retornar isso. E o meu content, $content, vai ser um array formado por, vamos ver como é que é a minha API. Então, minha resposta aqui é um array de subject e body. É um array que eu tenho subject, assunto, e meu body, corpo da mensagem. Certo? Essa é a solução mais simples aqui. Vou fazer mais de uma. Assunto 2, corpo da mensagem 2. Então essa é a solução mais simples que eu teria aqui. Então v1 message vai carregar esse cara aqui e no meu get eu vou ter essa implementação. Então é um objeto, um array aqui de contents,
e eu vou retornar uma mensagem do tipo JSON, certo? Falta um ponto aqui que é, beleza, eu disse para o meu framework que quando acontecer essa URL, ele vai ter que carregar essa classe. Como que ele vai saber como carregar essa classe, certo? Então eu preciso vir aqui no meu container, que é o meu, desculpa, é no minha pasta de configurações, dentro de config autoload, eu tenho aqui um arquivo chamado dependencies.global. Aqui eu vou dizer qual é a classe. Quando chamar esse nome aqui, como é que ele vai carregar essa classe, certo? Então essa classe aqui, ela pode ser uma classe invocável, por exemplo aqui, essa aqui é uma classe invocável, ela está pronta já. Então eu venho aqui e uso aqui no meu invocables, eu vou dizer que esse nome aqui vai ser carregado por essa classe aqui, certo? Então simplesmente o meu routers aqui, vai usar isso. Então sempre que precisar carregar essa classe aqui, ele vai pedir para esse arquivo, vai ver nesse arquivo como que ele instancia essa classe. Como essa classe get aqui é uma classe que já está pronta, ela não precisa de uma factory, não precisa ser construída, a solução mais simples é fazer isso aqui. Então vamos lá, se eu testar agora aqui, então eu estou rodando o meu servidor local aqui, e eu vou vir no http localhost 2.8080/v1/message. Tá ali, trouxe meu array. Aqui tá difícil de ver, mas se eu pegar uma ferramenta que faz uma ferramenta para facilitar o acesso a APIs, eu vou abrir uma outra aqui e eu vou pegar aquela URL. Ó, então aqui eu já consigo ver, por exemplo, ele trouxe 200, que é ok, os headers da resposta foi aqui, ó, headers é uma mensagem do tipo application JSON, e o texto, o retorno foi isso aqui, certo? Então essa é a solução mais rápida e mais simples para fazer o meu Hello World aqui. Então eu tenho que fazer uma rota, dizendo qual é a classe, aí preciso criar essa classe, e aí eu preciso também dizer como que eu vou carregar essa classe aqui, certo? Então esse é o mais simples, eu tenho meu Hello World aqui, certo? Vamos fazer um pouco mais complicado agora, vamos colocar esses dados aqui num banquinho de dados. Então para isso, a minha classe agora ela vai precisar de um banco de dados. Para fazer isso eu posso fazer de várias formas, eu posso usar um Doctrine, ou Eloquent ou outra ferramenta. Eu vou usar uma mais simples aqui, que é o do próprio Zend Framework, o Zend Expressive, que é o ZendDB. Então vamos lá. Eu preciso primeiro instalar o meu ZendDB. Para fazer isso, vou pegar aqui, ó, eu vou precisar, isso está tudo na documentação também da Zend se eu quiser. Beleza, eu preciso agora ter uma conexão com o banco de dados. Para fazer isso eu posso instalar o Doctrine ou instalar, no meu caso, eu vou instalar o ZendDB. Então dentro do meu projeto aqui eu vou usar o Composer para instalar o ZendDB. Então ele vai lá no site no Packages e vai procurar as dependências que precisa para isso. Beleza, ele pediu aqui, instalou, ele pediu, você quer habilitar o ZendDB ou não? Se você botar 0, ele instalou o pacote, mas ele não habilitou ele no framework. No nosso caso não faz sentido, então eu vou dar 1, então ele vai dentro do meu arquivo config.php, ele vai habilitar o componente do banco. Ele pediu que se tiver mais componentes para habilitar, se eu quero habilitar todos eles sim ou não. Vou dar um sim. Então, o que ele fez aqui? Ele habilitou para o meu framework, diz, ó, existe uma conexão com o banco, existe um componente de banco de dados, eu preciso configurar ele. Para configurar ele, eu vou vir aqui no meu arquivo de configuração, aqui no meu config, autoload, global, vou pegar esse cara aqui, vou criar um cara aqui, db.global.php. Então, essa é uma estrutura da Zend. Então, tudo que tiver dentro do autoload, se tiver ponto global, ele vai carregar sempre.
E se tiver ponto local, é uma configuração que vai ficar só na tua máquina. Então, por exemplo, dentro do meu db.global, eu vou colocar isso aqui. É um array PHP que vai ter a configuração do meu banco de dados, certo? Que no meu caso aqui, eu vou configurar ele para ser um banco de dados em SQLite, certo? Então, se eu tiver um DB, eu posso ter um db.global, uma configuração do Oracle, por exemplo, e eu posso ter um db.local com a configuração para SQLite ou MySQL. Outra coisa que é recomendado é você ter arquivos diferentes. Eu poderia ter um arquivo só, config.global, com tudo dentro, DB, sei lá, senha, configuração de traduções, etc. Ou o que é mais legal, mais recomendado, é você ter arquivos separados para cada coisa. Então, tem um db.global, um translation.global, sei lá, um arquivo para um mail.global, um mail.local. O que acontece é que no momento da execução, o próprio framework vai ler todos esses arquivos aqui, juntar todos eles num array só e jogar na memória. Então, não se preocupe em criar arquivos separados, é mais semântico, mais fácil de você entender se você tiver, como eu tenho aqui, eu tenho um dependence.global, que são todas as dependências, eu tenho um router.global e agora eu tenho um db.global, certo? Então, eu vou criar arquivos separados para configuração. Beleza, então eu tenho uma configuração aqui, agora eu vou construir, o que eu preciso fazer? O meu DB, meu get aqui, agora eu preciso ter uma conexão com o banco de dados, certo? Então eu preciso, esse é um conceito bem importante hoje em dia, que é as tuas classes, elas têm que receber as dependências. Então o meu get agora, ele depende de um banco de dados. Ao invés de eu vir aqui fazer sei lá, $db recebe new zend_db barra zend barra db. Eu poderia fazer isso aqui, só que isso não é uma boa prática, porque daí teu projeto, teu código, ele está muito difícil de ser testado. Então, porque a tua dependência está implícita dentro do código. O correto é você fazer uma injeção de dependências, que é para isso que serve nosso Dependency Injector. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora fazer o seguinte, o meu get, ele não é mais uma classe invocável, ele é uma classe que precisa ser construída. Então eu vou dizer o seguinte, vou criar uma factory, eu vou vir aqui e vou colocar ele na configuração de factories. Estou dizendo para o framework o seguinte, sempre que algum código, no meu caso aqui o routes, pedir por esse código aqui, por essa classe, você vai fazer o seguinte, você vai executar primeiro essa factory, que eu vou criar agora. Então o que vai acontecer? Sempre que qualquer componente do framework, seja meu ou do próprio framework, como o caso routes, pedir essa classe, o framework vai executar essa classe aqui, que é uma factory. E essa factory ela vai retornar essa classe, certo? Então eu vou vir aqui e vou criar isso. Eu vou criar aqui uma factory.php. Aqui dentro da própria da pasta de messages, porque ela é responsável por construir isso, né? Construir essas classes. Então vamos lá, eu vou criar aqui uma factory. Vou pegar a minha colinha aqui, eu vou precisar mudar ela. Então vamos lá, eu estou dentro de app message, certo? É onde ela está construída. Ela é uma factory, o nome dela é factory. Ela vai precisar aqui, ela vai receber um container interface, certo? Ela vai receber o container e ela vai usar um table gateway. Então vamos lá, eu vou criar aqui uma conexão com o banco de dados. Para isso, eu vou fazer o seguinte. $adapter. Então o que aconteceu aqui? Como essa factory ela recebe um container, o container é o próprio injetor de dependências. Então eu vou pegar do injetor de dependências um objeto, uma classe, um componente chamado config.
Esse componente config é o que o framework entrega para a gente. Esse componente config é um array que contém tudo que está aqui dentro, tudo na pasta config, que o framework já pegou de cache, já fez toda a magia negra que ele precisa para me trazer um config. Então aqui dentro eu vou ter, por exemplo, esse meu objeto aqui, esse meu array db. Então aqui eu estou construindo um adapter, então, que é um Zend. Deixa eu pegar aqui. É esse cara aqui que eu vou precisar. Opa! Então, eu estou pegando um adapter, que é uma conexão com o banco de dados. Estou pegando do config aqui qual é a conexão. Então, no meu caso aqui, é um driver PDO SQLite com uma database API. E aqui dentro, então, eu estou criando uma conexão com o banco e eu estou aqui dentro pegando um table gateway para a tabela message com essa conexão. O que é um table gateway? Table gateway é um componente do framework que ele é responsável por fazer a manipulação de um objeto. Aliás, ele vai fazer o gateway entre um objeto e o banco de dados. Para quem usa Doctrine, seria o equivalente ao Entity Manager, certo? Então eu tenho uma conexão com o banco e eu tenho um manipulador de tabelas. Eu vou criar minha tabela aqui. Então aqui diz que é um SQLite API. Então vamos lá, SQLite API.db. Vou chamar esse cara aqui. API.db. Create table message id int subject varchar de, sei lá, 100 e o body varchar de 255. Só um exemplo. Beleza. Tá aqui minha database api.db. Beleza. Então tá. Então agora eu disse que aqui na dependência que sempre que eu precisar esse cara aqui vai executar essa classe. Então essa classe vai fazer o que? Ela vai retornar um requested name. O requested name no meu caso é esse cara aqui. E ele vai passar para essa classe um table gateway. Então eu preciso vir aqui no meu get e vou dizer o seguinte: public private $table gateway. E eu vou ter um construtor public function construct $table gateway e vou fazer $this table gateway recebe o $table gateway. E agora eu posso usar aqui dentro o meu content, ao invés de fazer isso aqui, eu vou pegar o do banco de dados. Deixa eu inserir umas aqui. Insert into message values 1, novo assunto 1, corpo 1. E vou inserir uma segunda aqui. 2, assunto 2, corpo 2. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui no meu table gateway. Deixa eu pegar aqui. Tá. Aqui. Então, eu vou trocar o meu content aqui pelo seguinte. Por isso aqui. Então, eu vou pegar o table gateway, select, asterisco, to array. Então, agora, se eu vim aqui executar o meu PHP, meu servidor aqui, e eu vier aqui de novo, ó, beleza. Então, eu substituí aqui, já está trazendo os dados do banco de dados. Então, veja como é simples você começar a evoluir o projeto aqui, né? Então, eu saí aqui de um cara estático e eu estou agora trazendo isso do próprio banco de dados, tá? Então, aí eu posso, que eu posso fazer select, aqui eu não estou passando nada, eu estou passando o asterisco, né? Vamos fazer para pegar uma mensagem só.
mesmo caso. Então, começa sempre no mesmo processo. Então, eu vou vir aqui no minha rota e eu vou criar o seguinte. Para vou pegar aqui no meu... Eu quero pegar uma mensagem, ver mensagem. É um message e um ID, certo? Então, deixa eu pegar aqui minha colinha. Rota, é isso aqui. Então, eu vou pegar igual que está aqui para ficar ID message, certo? Vou mudar aqui, get, ao ponto get, e aqui eu vou pegar uma só, tá? E aqui eu vou fazer uma refatoração também. Vou chamar esse cara aqui, em vez de get, eu vou fazer de get all. Eu poderia fazer com que o mesmo get fizesse as duas coisas, pegasse um só ou pegasse todos. Só que aí eu estou tendo muita... o ideal é que uma classe ela faça só uma coisa, certo? É o princípio do single responsibility. Eu poderia fazer isso, mas é preferível fazer uma classe, cada classe vai fazer uma coisa separada, porque daí eu posso criar testes separados, posso refatorar isso depois mais granular. Então eu vou renomear esse cara aqui. Então agora eu vou ter duas classes. Eu vou criar uma outra cópia aqui e eu tenho get.php. Então um é meu get e o outro é o get all. Então o get all está correto, não preciso mais mexer. O que eu preciso fazer agora é que eu tenho aqui duas rotas chamando duas classes diferentes. Então aqui no meu global, aqui no meu dependencies, eu vou adicionar isso também. Então quando eu precisar do get e o get all, eu posso usar aqui a mesma factory, porque as duas classes elas vão precisar receber como parâmetro, elas têm uma dependência para serem construídas, elas dependem no banco de dados, então eu posso aqui usar a mesma factory para as duas classes. Eu não preciso criar uma factory nesse caso, como as duas são iguais, a dependência é igual, eu posso usar a mesma factory. Eu estou usando essa palavra, esse parâmetro que o próprio framework passa, que é o requested name. Então fica fácil eu reutilizar isso. Então vamos lá, o que vai mudar aqui é que no meu get, eu vou, ao invés de fazer um select asterisco, eu vou fazer só pegar só o que está sendo passado por parâmetro, né? Então deixa eu pegar aqui, pegar meu exemplo aqui. Então vamos lá. Para pegar o meu parâmetro, então aqui estou no meu get, aqui na minha rota eu disse que eu tenho um ID message. Então aqui eu vou pegar ID, então request, que o framework manda para mim, get attribute é o ID message, certo? Então é esse atributo que está sendo passado aqui. E eu vou usar aqui na minha where esse cara aqui. Eu vou passar como parâmetro aqui. ID recebe ID. Então eu vou passando como parâmetro no meu where, no select, esse parâmetro. Então eu vou pegar, em vez de usar vazio como era aqui, que é select asterisco, eu vou trazer só o que está no meu ID, o usuário passou no meu ID, no meu URL, né? Então vamos lá, se eu pegar o message, vai trazer tudo. Se eu pegar /1, ó, ele vai trazer só o 1. /2, vai trazer só o 2. Certo? E aí eu já posso melhorar um pouco o meu código. E se eu fizer um /3, ó, retornou vazio. Só que não é o correto. Eu tenho que retornar um 404, um erro, um not found. Então eu posso fazer isso aqui. É um array. Então, if count de $content for igual a 0, eu posso fazer o meu JSON response. Se não me engano, eu posso passar aqui qual é o meu status, né? 404 no meu caso. Ó, trouxe ali, 404 not found. Tá? Ou eu posso trazer um vazio aqui, mas o que é importante é aqui, ó, mudou o meu status. Certo? Então,
essa é uma forma de se fazer. Eu posso retornar o 404 aqui e dizer, ó, cara, não tem nada. Outra forma de se fazer isso é fazer o seguinte, é eu fazer lançar uma exception. Not found. Not found. Passando aqui o 404. Certo? O que vai acontecer é isso aqui, ó. Perceba que ele mostrou 404. Por que ele mostrou esse texto grande aqui? Porque, ó, eu tenho habilitado, no meu caso aqui, no meu framework, na minha instalação local, eu tenho habilitado o OOPS, que é o meu sistema de erros. Então, lá em produção, eu vou desabilitar isso. Então, eu posso vir aqui, development.config. Eu posso botar aqui, debug igual a false. Não é o debug. Aqui, development.local, aqui. Eu posso simplesmente desabilitar esse cara aqui. Display, acho que é aqui, false. É melhor eu desabilitar esse cara aqui. Beleza. Aí vai fazer tá. Aqui também. Aí ele vai trazer um erro default aqui. O que eu faço em projetos já em produção? Eu desabilito, eu troco esse cara aqui por um gerenciador de erros meu, que traz mais detalhes. Mas beleza, o que eu queria mostrar aqui é que se eu executar uma exception, o framework vai capturar a exception. Por padrão aqui na minha máquina, ele está capturando pelo oops e mostra essa mensagem aqui. Eu posso vir aqui e configurar o oops para ele não mostrar os erros aqui. Se não me engano é só mudar para cá. Ele vai trazer igual. E eu posso criar o meu próprio componente de erros. Existem componentes prontos na internet para você mostrar, para você usar. Eu estou usando um componente nosso aqui, a gente criou um componente para tratar erros, ou eu posso fazer isso aqui, que no meu caso aqui é o que vai funcionar mais legal, certo? Então eu disse que ela tem um 404. Então, o que é legal do framework agora é que eu posso fazer, eu posso agora implementar as outras rotas, né? O get, o put, o post. Então o que vai mudar é que, por exemplo, aqui no meu, vou criar a rota do put, do post, por exemplo. Então eu faria $app post, e aí passaria, por exemplo, o /v1/message, e aqui eu adicionaria o app/message sei lá, create e chamaria de message.post. Mesma coisa para o put, seria o update message.put, certo? E aí eu vou criando as minhas rotas, faço o mesmo processo. Agora eu teria que aqui no meu dependency dizer que essa classe aqui vai ser carregada para aquela factory. Lá na minha classe eu faria aí um insert into etc, etc. Deixa eu já fazer, eu vou fazer o post também, aí a gente termina esse exemplo aqui. Então vamos lá, eu vou fazer aqui o meu create. Então eu adicionei a rota, vim aqui na minha dependência e disse que o create ele vai ser carregado pelo mesma coisa, app message factory class. Como essa classe ela tem a mesma dependência, que é um banco de dados, é conexão com o banco, eu posso usar a mesma factory, certo? Então eu vou criar aqui o meu create.php, certo? Ele vai ser também, vou copiar essa parte aqui porque ela é igual, create, vou fechar esse cara, então ele é o create, tem o mesmo construtor, eu poderia até fazer com que uma classe estenda a outra, etc, mas não vou complicar aqui. Então beleza, tem o mesmo construtor. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o meu create aqui.
Só pegar o exemplo. Ele é bem simples também. Ó. Então, como é que eu vou fazer? Para fazer o meu create, o usuário vai passar via post os dados. Se eu olhar aqui na minha documentação, ó, criar mensagens. Então é post, no request ele vai ter que mandar esses dois headers, e no body ele vai mandar esse cara aqui. E eu espero que o resultado seja um 201 com um ID. Então vamos lá. Então, para pegar os dados, aqui no get a gente tinha visto para pegar os dados da URL, que é o atributo aqui. Aqui eu vou pegar do parsed body. O próprio framework vai pegar o body que veio lá da mensagem, do request, e vai transformar num array para mim. E eu estou usando o table gateway para fazer o insert, certo? E aí eu vou retornar aqui $content, vai ser um array cujo valor é o ID, e eu vou pegar aqui o table gateway, ele tem esse método aqui, ó, que é o getLastInsertedValue. Eu acho que vai dar pau aqui porque eu criei a minha tabela sem auto-increment. Mas tudo bem, vamos passar um ID ali para não ter que alterar a tabela agora. Provavelmente eu esqueci de fazer isso. Beleza, e eu vou retornar também o meu JSON response aqui, só que com o status aqui 201, que foi o que eu defini aqui na minha API, que é o 201. Então ele vai receber isso aqui e vai retornar isso aqui, certo? Então vamos lá, vamos ver. Vou pegar aqui no minha ferramenta de testes de API aqui, vou mudar para post. A URL é o /message. No meu headers aqui diz que eu preciso ter, nós definimos no vídeo passado, accept, que é um application JSON. Meu content type é um application JSON também. No meu body, eu vou colocar esse body aqui. Eu só vou incrementar aqui com o ID, porque como eu esqueci de fazer o ID lá na auto-incrementável, ele vai dar erro. Mas aí não é coisa do framework, é coisa minha que eu esqueci. Então vamos lá, post. Deu erro. Vamos ver que erro que deu. Values or select. Post message. Insert data. Post v1 message. Create. Deixa eu ver. Deu erro no... eu acho que eu criei errado na tabela. Subject body. Eu acho que eu criei errado a tabela. Mas, deixa eu ver aqui. Vardamp, o debug de pobre. Isso é a vida real, né? As coisas acontecem. Né? Tem erro no meu body aqui. Eu acho que eu vou precisar passar mais um header aqui, que é o application deixa eu só ver se não é aqui. Caramba. Foi. Tá, só tem um erro aqui no meu header mesmo. Estranho. Ele está passando aqui, Hello World. Acho que eu estou com algum erro no meu... Estranho que o JSON deveria funcionar. Tá, tudo bem. Então, acreditem em mim que funciona. Eu devo estar me perdendo em alguma coisa aqui no meu body. Deixa eu passar aqui diferente.
ID 666. Tá, beleza. É algum detalhezinho que eu estou deixando passar aqui. Mas a ideia é que ele vai fazer esse insert aqui e vai retornar. Então aqui a gente consegue ver como fazer, usar o ZendDB para fazer o insert e também JSON Response aqui para mudar os status. Outra coisa que é legal do Zend Framework, do Zend Express, é o conceito de pipelines. Então aqui eu tenho vários pipelines, é uma lista de coisas que vão acontecer. Eu acho que sei o que está faltando. Está faltando habilitar um item aqui para ele fazer essa conversão do JSON automático aqui. Mas depois eu vou, aliás, depois eu vou fazer botando no GitHub esse código, lá no GitHub eu já vou atualizar. Falta aqui colocar um middleware, um componente aqui para ele fazer essa transcrição ali do JSON, do body para o JSON, para um array. Tem um item aqui do framework que tem que habilitar. A hora de cabeça não lembro qual que é, mas depois no código que vai para o GitHub já está ok. Então aqui eu posso, por exemplo, uma coisa que a gente viu é que essa API não tem autenticação, né? Então se eu pegar aqui no meu get, ela está permitindo fazer autenticação, fazer acesso sem autenticação. Como é que a gente resolve isso? Eu posso criar aqui um componente para fazer a autenticação e colocar ele antes. Deixa eu mostrar aqui um código de um projeto maior, projeto funcional já. Eu já pego esse exemplo aqui. Então esse é um projeto de um cliente. Não vou mostrar o código, mas aqui, aqui tem um projeto com várias rotas. Um projeto bem complexo, com várias rotas. E aqui no meu pipeline, aqui o que está faltando aqui para resolver aquele erro? Esse cara aqui é o que faz o body params, que ele faz a transcrição ali. Então por isso que está dando erro. E aqui é o que eu queria mostrar, é isso. Ó. Eu posso adicionar, então aqui eu tenho, e são camadas que vão ser executadas antes do meu create ali, por exemplo. Se eu mostrar aqui agora, provavelmente vai funcionar. Ó, foi. É isso mesmo que está faltando. Na verdade, eu adiantei um assunto. Então, subject, novo teste, body, novo corpo. Eu vou mudar meu ID aqui. Então, ele inseriu. Na verdade, está funcionando o auto-increment. Beleza. O próprio SQLite já está fazendo. Então, ele está inserindo. Se eu pegar aqui o get agora, está mostrando os caras ali. Não está inserindo. Bem, isso que é coisa do auto-increment mesmo. Então ele está fazendo, deixa eu pegar aqui o /661, vai trazer certinho. Então o que estava faltando era exatamente o que eu vou explicar agora, que é colocar camadas entre código para executar antes do meu código em si. Então esse aqui é o dispatch middleware, é o que vai executar quando a minha rota for atendida. Então eu posso colocar coisas antes e depois, por exemplo, aqui eu coloquei aqui um componente para ele fazer automaticamente o parse dos dados do body para o meu array. Eu posso aqui colocar outras coisas antes, por exemplo, eu posso colocar aqui uma camada de autenticação, eu posso colocar uma camada de autorização, posso colocar uma camada de validação de inputs. Por exemplo, aqui o meu create, ele não está validando nada, né? Ele não está validando se isso aqui é um texto ou se é obrigatório ou não. Então eu posso simplesmente colocar uma camada, um código aqui que vai executar antes do meu código. Eu posso colocar uma camada aqui, um código que vai verificar se existem imagens e vai fazer
um crop da imagem e vai fazer um upload para S3, etc. Eu posso colocar camadas depois, por exemplo. Aqui, se a gente olhar, o meu create ele está retornando um JSON. Mas e se eu quiser que ele retorne JSON ou HTML? Então eu posso criar uma camada depois, um código que vai decidir se ele deve transformar JSON ou HTML. E por aí vai. Então isso é uma mágica do Expressive, desse conceito de camadas, de middlewares. Então cada cara desses ele faz uma coisa. Então eu tenho um middleware que é da própria Zend, que é para resolver o problema que a gente viu ali do body. E eu posso criar camadas nossas, posso criar middlewares nossos, que é um middleware de autenticação, por exemplo, que ele vai fazer, verificar se tem um token, se o token tem esse nome, na autorização ele vai verificar se o token é um token válido, se ele é um JWT token. Então eu posso ter camadas específicas. Esse cara aqui de upload, se tem imagens para fazer upload, ele vai jogar lá para o S3. No meu caso aqui, vai jogar para o S3, vai fazer um redirecionamento, um tamanho das imagens, vai transformar. Então eu posso usar camadas para fazer isso, certo? Então com isso eu peguei a minha API que estava documentada e comecei a fazer. Eu posso fazer agora o excluir, posso fazer alterar. Então eu vou deixar isso como exemplo para vocês. Eu vou subir depois no GitHub esse projeto aqui, né? Então vai ficar no... Já vou criar aqui o GitHub, github.com, e já vou fazer o upload, já deixo aqui no vídeo qual é o nome do projeto, né? Então, qual que é a ideia o Expressive ele é muito bom para fazer esse tipo de projeto, para fazer projetos de APIs, certo? Beleza, eu vou salvar aqui, então vai ficar nesse projeto, nesse repositório, daqui a pouco vocês podem baixar esse cara e testar local, certo? Esse é a vantagem do Expressive, ele é muito limpo, então ele é bem leve, e você consegue criar projetos complexos com eles. A gente viu aqui um projetinho simples, e até aquele projeto de um cliente da CodeRocker que tem dezenas de rotas, né? Então tem muita coisa aqui, muitas coisas complexas, tem muitas camadas, então e ele vai evoluindo muito bem até conforme o projeto vai evoluindo. Eu posso adicionando camadas. Se eu mostrar aquele projeto que eu acabei de fechar aqui, a gente poderia ver, por exemplo, que aqui no meu Composer JSON, ele tem o meu Composer JSON desse projeto que eu estou agora tem só o Expressive. Nesse aqui eu tenho Doctrine, eu tenho Fixtures, eu tenho vários componentes aqui de CSV, de mandar para S3, tenho testes unitários, tenho componente para mandar notificação via push notifications, envio de e-mails. Então tem várias coisas aqui que tu vai evoluindo no teu projeto, certo? Então nesse segundo vídeo a gente pegou uma documentação de API e começou a implementar a API. Então agora eu espero que com isso vocês consigam evoluir mais e deem uma olhada com calma no Expressive, porque é uma ferramenta fantástica e tem evoluído bastante. Agora vai sair esse ano o Expressive 3, que tem uma pequena evolução, vai mudar um pouco o Expressive 3, só a forma ali, as classes ali do create, o nosso get ali, vai mudar um pouquinho a sintaxe, mas não é muita coisa. Então a evolução vai ser mais tranquila. Então isso eu recomendo fortemente usar esse cara e espero que tenha ajudado aí a fazer essa primeira ponte aí da documentação para a implementação. No próximo vídeo eu vou mostrar como fazer o deploy disso para a nuvem, beleza? Qualquer dúvida pode me contatar pelo meu site, eltonmineto.net, tem aqui os links, e-mail, Twitter, essas coisas, então fica à vontade para tirar alguma dúvida, abrir issues e pull requests aqui no repositório também, beleza? É isso aí, abraço.